Volvo, pela segurança de todos. Vamos girar o assunto. Após uma acusação de assédio sexual e moral, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado temporariamente do cargo pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro da entidade. O prazo de afastamento é de 30 dias e, neste período, o vice-presidente Coronel Nunes assumirá por critérios de idade. Lembrando que a confederação passa por uma pressão grande nesses últimos dias com a ameaça de boicote dos jogadores da seleção contra a Copa América. Paulinha, rolaram até áudios dessas acusações de assédio, né? Conta pra gente. Pois é, a gente teve acesso a esses áudios, uma matéria do GE, né, o site do Globo Esporte. Depois, no Fantástico, a gente também pôde ouvir passagens dessa gravação. Hoje, os diretores e vice-presidentes da CBF devem se reunir também para discutir algumas coisas aí a respeito do futuro da entidade e da própria seleção brasileira. Daqui a pouco o Vini traz um pouco dessa história, porque tem a acusação e tem toda essa peculiaridade do momento, né? Então, vamos ter aqui uma Copa América, não vamos? Os jogadores querem jogar, não querem jogar? O Tite, qual é o papel dele nisso? Daqui a pouco o Vini traz um pouco dessa discussão, da tônica, mas vamos então à denúncia que inclui essa gravação, não é verdade? Que foi, inclusive, enviada a um perito que diz, aí atesta que o áudio não tem edição, corte, inserção, que confirma também que a voz pertencia, sim, ao senhor Rogério Caboclo. Bom, a gravação aconteceu no dia 16 de março desse ano, quando, a princípio, no que conta essa pessoa, a gente não sabe o nome dessa funcionária, né? O nome dela está sendo mantido em sigilo. Então, ela diz que nessa noite o Rogério Caboclo a chamou ali para sua sala, no segundo andar do prédio da entidade, e insistiu para que ela aceitasse uma taça de vinho e tal. Aí, por algumas situações anteriores, ela já percebeu que ali poderia acontecer alguma coisa que ela não queria. Ela mandou uma mensagem para 2 outros diretores da CBF. Um deles voltou ao prédio, deu um jeito de dar uma desculpa, entrar na sala. Ela conseguiu sair do ambiente, mas depois que esse diretor foi embora, o Rogério chamou-a novamente. Aí, nesse momento, ela decidiu gravar o que aconteceria ali nessa conversa. E aí a gente tem aqui algumas passagens da conversa transcrita. Então, ele diz assim, ó: eu conheço minha mulher há 26 anos, já apaixonei, pirei por amor. Aí ele disse assim: eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. Ela tem a dela e eu tenho o meu. Legal. Eu sou horroroso? Aí a funcionária responde: chefe, eu não vou entrar no assunto da vida sexual de vocês. Aí ele diz: ela vai fazer ginástica, vai voltar tesuda. Aí a funcionária: então, todo mundo, né? Deixa ela ser feliz e tal. Aí ele: sabe o que eu sou contra? Nada. Você quer uma taça de vinho? Não. Se não, parece que eu tô louco. Posso te fazer uma pergunta? Aí ela diz novamente: chefe, eu não vou me meter na sua vida sexual, seu, da sua, enfim, eu não vou. Aí ele diz: não é isso, é da sua vida pessoal, né? E a funcionária fala assim: deixa a minha vida pessoal quietinha. Aí ele pergunta de uma relação dela com um colega ali de trabalho, com quem ela divide o apartamento. Ela explica que eles são amigos, né? Ele diz que não acredita e faz a segunda pergunta. Daí ele diz assim: tá bom, segunda pergunta, posso? Ela diz: fala. Daí ele diz assim: você se masturba? Daí ela diz: chefe, tchau. Ele: ei, aí ela diz: não quero falar disso, não quero, vou avisar a alguém, provavelmente, que você tá lá embaixo. No tipo, vai embora, tchau. Aí o que acontece? Também no relato dessa mulher, tem coisas de antes, né? Então, uma semana antes, depois de uma série de reuniões em videoconferência, reuniões essas em que o Rogério Caboclo, apesar de estar no horário de trabalho, teria consumido também muita bebida alcoólica, o dirigente teria chamado a funcionária de cadelinha. Em seguida, oferecido a ela um biscoito de cachorro. E aí, quando ela o repreendeu, ele passou a latir. Que horror. Bom, Senhora, o negócio só piora. Não, é surreal. Parece, né? Você fala: nossa, mentira. Nossa, horroroso. Pois é. E aí, no dia seguinte, ela foi lá e falou: poxa, né? Tô aqui. Foi lá reivindicar a respeito da humilhação que ela passou e tal. Daí ele disse que não ia mais se intrometer na vida pessoal dela, exigiu que ela não tivesse mais nenhuma relação pessoal ou de amizade com ninguém da CBF e também
atacou, assim, no sentido de dizer que as roupas de trabalho dela não eram compatíveis com a função. Até falou que ia dar dinheiro para ela comprar outras roupas, enfim, coisas desse tipo. No dia 9 de abril desse ano, a funcionária pediu licença da entidade por motivo de saúde. Logo depois, iniciou-se uma negociação entre Rogério Caboclo e a funcionária para abafar o caso. Tem aí uma informação circulando de que ele teria oferecido um acordo de 12 milhões de reais para que ela não divulgasse a gravação, proposta que ela negou. E, de acordo com a denúncia feita ao Conselho de Ética da CBF, o Cartola exigiu que ela desse declarações falsas a jornalistas e assinasse um documento desmentindo os ocorridos denunciados por ela, coisa que também ela recusou. Aí tem uma nota da defesa do Rogério, que eu vou ler aqui para vocês. O Rogério Caboclo nega veementemente ter cometido qualquer ato de assédio, embora ele reconheça que houve brincadeiras inadequadas e excesso de intimidade. É preciso deixar claro que essas decorreram do fato de que havia uma relação de amizade entre ambos, que a denunciante esteve várias vezes na casa dele, convivia com sua família e que ambos conversavam com frequência sobre assuntos de natureza pessoal, mas jamais ele se aproximou fisicamente da denunciante, menos ainda fez qualquer movimento ou proposta no sentido de se aproveitar de forma libidinosa dela. A denunciante omite o fato de que por várias semanas negociou o acordo em torno da questão e até constituiu advogado para tanto, tendo feito o pedido inicial de 12 milhões de reais em troca da não divulgação da gravação. Estranhamente, acabou por fazer a denúncia. 3 meses após a data em que realizou a gravação e em dia de jogo oficial da seleção brasileira. Minutas de acordo foram comprovadamente trocadas, mas, ao que parece, ao final, a denunciante não se contentou com os seus termos. A defesa da funcionária também foi procurada para responder a essa nota e disse que jamais houve algum pedido por parte dela, mas sim uma oferta que foi recusada. Então, tá aí as partes dessa história. E é triste, né, Paulinha, como a CBF ela não consegue encontrar um dirigente minimamente decente, né? Quem acompanha futebol há muito tempo vai se lembrar, né, de Ricardo Teixeira também e as inúmeras dezenas de corrupção, né? Então, assim, é uma entidade que ela sobrevive mesmo dos seus valores, que são a sua equipe, né, os jogadores, a comissão técnica, enfim, né, a seleção brasileira tão vitoriosa, mas infelizmente comandada por esses homens. Essa denúncia, ela pode ter mudado um pouco o curso das coisas que estavam por vir aí. Segundo o André Rizek, jornalista da Sport TV, o Caboclo havia até comunicado ao governo federal de que terça-feira, após o jogo Brasil e Paraguai pelas eliminatórias, ele trocaria o comando da seleção, tiraria o Tite e colocaria o Renato Gaúcho. E que aí, isso obviamente que induz a uma troca política, né? Porque tira o Tite porque o Tite está fazendo críticas ao fato da Copa América ser realizada no Brasil e traz o Renato Gaúcho, que seria mais alinhado politicamente com o Bolsonaro, com o governo federal. Enfim, é uma tese que não dá para comprovar, né? Se há, de fato, essa politização tão direta, assim, numa troca, num comando ali do futebol brasileiro. O fato é que a relação dos dois estava realmente desgastada, a possibilidade do Tite sair com o Rogério Caboclo era muito maior. Agora, com a saída dele, talvez haja ali até internamente na CBF uma pressão para que o Tite, que tem resultados muito bons à frente da seleção, fique. E a dúvida vai ser a realização ou não da Copa América ou a participação ou não da seleção brasileira. Eu acho que o que não está muito claro ainda é qual que é a reivindicação dos jogadores, porque eles estão se opondo à realização. Isso tá claro, o Casemiro saiu Mas final de semana. Eles alegam pela pandemia, esse fato? Ainda não está claro. É muito esquisito Ainda isso. não está claro. A maioria dele tá Inclusive, tá Casemiro, na quando seleção, perguntado, tá em que é o capitão, falou assim, a nossa posição está clara já. Muito estranho. Bom, a posição a gente sabe qual é. A posição é de não jogar. Mas por quê? É politizado? É por causa da crise sanitária? É porque tem a ver com outras seleções? Não é só a seleção brasileira? Então isso talvez a gente fique sabendo melhor na terça-feira. Sim. Vini, comenta com a gente também a respeito do e-mail de Renan Calheiros, né? Em relação aos jogadores. Do Neymar? Que ele mandou, né? O Renan. Aí é uma coisa mais politizada ali do Renan, né? Pedindo para que o Neymar não entrasse em campo, enfim, né? Agora é que o Neymar tem que entrar, né? Se o Renan te pede isso, tem que ser o contrário. É o jogo do Renan Calheiros. É o jogo do Renan Calheiros. Mas enfim, as denúncias são bem fortes. Coisa horrorosa. É muito delicado, né? Até que seja aprovado. Se você ouvir, no Fantástico eles
passaram, eu não trouxe o áudio do Fantástico, que a gente poderia trazer aqui, dando crédito, mas o que acontece é que eles estão tirando a voz dela, né? Então ficam segmentos bem curtos. Picotados, né? Agora, aparentemente, esse cara também, né, despachava meio alcoolizado, hein, em diversas situações, porque a voz do cara é assim... despachava alcoolizado é melhor, porque o cara que faz conscientemente o que ele fez com essa menina é um débil mental. Então, não justifica em nada tudo isso que ele faz, mas pode trabalhar assim, que nem pode não receber, não responder 50 e tantos e-mails no seu trabalho. Pode trabalhar assim, gente? A reunião que ele teve com o presidente do Palmeiras, inclusive, né, e falando de uma, sabe, com uma voz mole, as coisas meio desconexas mesmo, assim. Então, assim, alguém que não tinha, né, condição nenhuma de estar num cargo como esse, assim como faz tempo que a gente não encontra ninguém minimamente decente para estar na frente da CBF aí, né? Complicado, né, Vini? Exatamente. Time Jodriles, como vocês analisam essa situação? Vocês estão vendo uma questão de politização em relação a isso, para se aproveitar dessa situação que aconteceu, que ainda está sendo apurada? Começando pela Drilis, vamos lá. São duas coisas, né? Não acho que há politização na demissão desse senhor aí, que é uma excrescência viva pelo tipo de diálogo. Eu sempre defendo aqui, reitero essa defesa, porque muita gente fala, para preservar a vítima. Não. A vergonha cabe totalmente ao senhor Caboclo, que faz um tipo de aproximação de abordagem vulgar, grosseira, impositiva, abuso de poder, abuso sexual, abuso de comando. Ou seja, esse tipo de constrangimento... que não deixa dúvida, né? Esse tipo, exatamente. É por isso que eu acho. Existem muitas denúncias falsas hoje, a gente já falou várias vezes isso aqui. Pessoas que são vitimadas por falsas denúncias. E existem realmente assédios sexuais, morais, reais, concretos, como esse. Essa explicitação é bom para fazer uma demarcação do que é uma coisa de uma vigarista, de uma mulher ou de um homem que seja assediado, ou de uma vítima real e concreta de um homem abusivo, vulgar, grosseiro, sexualmente absolutamente porco. Agora, a outra coisa é a questão da politização da Copa América, né? Eu não sei qual a razão exata de jogadores se negarem a jogar esse jogo, sendo que há campeonato brasileiro, há inúmeros outros campeonatos, todos devidamente vacinados, os jogadores, as equipes técnicas, com estádios vazios, ou seja, não vai mudar rigorosamente nada, o aspecto que seja bom, seja mal, seja razoável, da pandemia no Brasil. Eu acho que se, eventualmente, eles ficaram politizados, é simples, substituam todos. Se o Tite achar que é um jogo genocida, um jogo da morte, substitua o Tite. Não é exatamente por estar mais alinhado ou menos alinhado com o Bolsonaro, esse ou aquele político, com o Renan, sei lá, que agora também dá ordens, né, exclusivas para os jogadores não jogarem. Ou seja, não tem que ter politização num tipo de campeonato que é tal e qual todos os outros que estão sendo realizados no Brasil e na América Latina. Qualquer sanha de jogador que não queira jogar por causa da pandemia é frescura ou idiopatia ou algum tipo de oportunismo que seja substituído entre eles ou o próprio técnico. Joel? Olha, eu acho que sim, é preciso querer entender, o que a gente não entende ainda, o que está motivando essa oposição do técnico e de parte dos jogadores. Eu não cravaria não, Adriles, que nossa, os jogadores são os oportunistas, vagabundos, não tem nada disso. Eu quero entender, fazendo ilações. Eu quero entender o que está por trás disso, inclusive se forem questões sanitárias. Eu estava discutindo a Copa América outro dia em outro canal e estava argumentando justo isso. Poxa, mas a gente está tendo tanto... Eu falei, né? A gente está tendo tantos campeonatos aqui, a Copa América, o que tem a mais dele? Mas é porque você vai trazer comitivas de diversos países, podem vir cepas novas. E há um argumento os jogadores também, são vacinados, mas as comitivas todas não. E há um argumento também, Joel, de que a Copa América foi tirada de outro país para vir ao Brasil. A Argentina vai jogar aqui. E os outros campeonatos são campeonatos que já acontecem aqui. Já acontecem, Enfim. Mas, Vini, são campeonatos que também não terão a presença do público nos estádios, né? Não vai ter nenhum. Apenas os jogadores e as equipes. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, eu tô só levantando a possibilidade. Se você fechar os portos, é porque vem gente de todos os países. Você acha que comitiva de 20 pessoas vai alterar alguma coisa? Claro, mas o que eu tô dizendo, concordo. Mas o que eu tô dizendo é que eu tô aberto a ouvir essa argumentação, por que são contra. Não tenho dúvida que o Bolsonaro adoraria intervir diretamente na seleção. É a cara dele, né? Tira esses aí, bota uns jogadores alinhados ao governo. Mas aí ia voltar à época de 70. Não, mas não foi ele que começou. Daí que vai ganhar. Não tem nada a ver. Sabia que vocês iam jogar essa. Daí que vai ganhar. Inclusive, Vini, a Libertadores tá rolando, né, gente? Tem nada a ver com o Bolsonaro. Tá rolando, Libertadores pode ser também tá que tem a ver o seguinte, pode ser que os jogadores pensaram, não vai ter Copa América esse ano, não vai dar por causa da pandemia. Então
eu vou voltar pros clubes. E queriam isso. Agora diz, não, vai ter Copa América. E eles, poxa, eu queria voltar pro meu clube, por isso Vai eu não ser quero... oportunismo. É possível que seja. O que eu quero dizer, a gente não sabe ainda esses motivos e tem que ser esclarecido o porquê. E uma figura dessa, Rogério Caboclo, que é o defensor da Copa América, isso é uma excrescência da pior qualidade. Total. Ainda bem que ele caiu antes do Tite. É uma situação bem delicada, até que seja apurado. A gente vai analisando, vamos acompanhando. Não, eu já julguei, esse cara é culpado. Tem áudio, né, Adrilho? Esse aí Tem é prova. Adrilho falou que é Aí culpado. eu sou igual a Paulinha, a mulher tem razão nesse caso, a vítima tem razão. Já julguei, tá culpado, vai pro aí. inferno. E só pra descontrair, Vini, o Corinthians ganhou ontem de 1-0. Você vê como as Do coisas estão América, acontecendo Minas finalmente, né? Olha, gente, eu sou Eu corintiana, tava eu não até acompanho... torcendo pro Tite cair mesmo pra vir pro Corinthians, mas agora o Silvinho vai dar jeito lá, viu, Reginaldo? O Corinthians tá difícil no Brasileirão Tá em difícil, tudo, né? tá difícil. Devia parar também, viu, o campeonato. Olha, não aconselho parar por eu ser corintiana, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Nunca.